colabora como tradutora e consultora da editora Arara Azul, atualmente é líder do grupo de estudos e pesquisa em alteridade e educação matemática, o GEPAM, juntamente com a professora doutora Rosilene Beatriz Machado, também professora da UFSC. Seja bem-vinda, professora. Olá a todos! Hoje eu vou falar um pouco, eu sou a Janine, vou apresentar um pouco de uma pesquisa que desenvolvo com a minha colega, a professora Rosilene. Como já apresentado, a minha pesquisa, ela trata sobre a educação de surdos em relação ao professor de matemática e o intérprete de Libras. O que podemos fazer nesse contexto? Pode passar o slide, por favor? Acho que um probleminha técnico. Então, vou aproveitar para falar um pouco sobre a pesquisa. Eu, juntamente com a professora Rosilene, ela é da área do ensino da matemática, e eu sou professora do Letras Libras aqui na UFSC. Então, nós estabelecemos uma parceria, um diálogo sobre essas questões na formação, em relação ao ensino da matemática. Nós estabelecemos aí algumas questões que são em comum às nossas áreas, e também refletir um pouco sobre as nossas práticas, sobre o modo como a gente se relaciona com outros. Assim, nós começamos nessa discussão, nesse diálogo, iniciamos, então, essa investigação, essa pesquisa, que trata sobre, de um modo geral, sobre a alteridade. E o nosso grupo, que tem esse sinal, o GEPAM, nós queremos refletir sobre o outro, como é que nós nos relacionamos, e esse outro surdo ou ouvinte, como, por exemplo, o intérprete de Libras, ou o aluno surdo, ou o professor de matemática. Nós iniciamos essas investigações em agosto de 2019, e passamos, então, a refletir essas questões sobre o ensino, como também, conjuntamente, a minha experiência no Letras Libras, enquanto professora. Essa partilha, essas trocas, né, nesse contexto do ensino da matemática, o que a matemática traz, o que eu posso contribuir, e nessa troca encontramos essas interseções. Nesse projeto, nós temos dois principais pontos das pesquisas. No primeiro, considerando a alteridade surda, o que pode a matemática? Um outro projeto de extensão,
que pensa numa matemática surda, ensino da matemática em Libras. Os dois projetos estão num contexto de atuação que busca investigar. Vocês bem sabem que há questões na educação que são, pensando, trazendo a realidade da sala de aula, do professor de matemática. Os professores de matemática no Brasil não sabem Libras, de um modo geral. Dessa forma, ele não sabendo Libras, e aí o intérprete de Libras não sabe matemática, como é que eles atuam? Os dois podem, nesses papéis, refletir e buscar uma troca com o intuito de fornecer questões específicas, pensando a partir, desse aluno surdo, eu, professor de matemática, que falo português, que não sei Libras, como é que eu vou me comunicar com esse público? O professor de matemática não sabe Libras, então ele não se comunica com o aluno. Ah, mas o intérprete está lá. Como é que nós vamos, pensar nessa mediação? Como se estabelece essas relações entre o professor de o professor de matemática e o intérprete de Libras? Essa é a realidade desse contexto do ensino da matemática. E isso deve ser pensado dentro da formação dos professores dessa área, para estabelecer uma relação melhor entre professores e intérpretes. De fato, eu trago uma provocação para vocês, para pensar o que é que o intérprete pode nesse contexto. O que a relação permite, nessa troca entre professores de matemática e intérprete de Libras. Eu quero que vocês, comigo, reflitam sobre essas questões. O que nós sabemos é que quando a gente pensa na matemática, no ensino da matemática, nós sabemos que há muitos relatos que dizem que há uma grande dificuldade, porque não há um léxico especializado na área. Isso não acontece só na matemática, na verdade. Em todas as outras áreas também. O meu foco hoje é matemática, minha investigação se debruça sobre o tema, mas em várias áreas há esse mesmo discurso, que há esses problemas, as dificuldades, não tem sinal para tudo. O professor também não sabe Libras. Ou ainda, são pessoas que não conhecem, ou então valorizam a questão da língua de sinais, essa expressão, aceitam, mas não valorizam. Então, por que nós permitimos que isso aconteça? Por que a gente concorda com isso? Simplesmente diz, é verdade, não tem sinal, eu me coloco numa situação subalterna nesse contexto, matemática é difícil, a gente não sabe matemática. Por que nós aceitamos essa situação? Nós esquecemos da nossa base de trabalho, de estudos, investigações, da tradução, da interpretação? Então, nós falamos muito sobre isso. Colocamos em prática essas questões? Será que a gente ainda está na velha forma de se expressar, o sinal relacionado a uma palavra? Sinal, palavra? Será que eu tenho ali uma compreensão de fato dos conceitos, tento contextualizá-los na minha produção, tanto em Libras quanto em língua portuguesa? Nesse contexto, acontece muito mais na direcionalidade do português para Libras. Então, você está lá, enquanto intérprete, escutando essas questões, memorizando as informações para produzir
em libras aquela informação. Então, a gente pensa assim, né? Como acontece esse processo? Eu escuto, vejo ali aquela palavra, como é que eu vou sinalizar esse conceito, e fica sem saber qual a melhor forma, porque fica buscando um sinal para cada termo que escuta. E sempre diz, pode continuar, professor. Eu estou aqui sinalizando. A gente precisa até de mais informações, não é uma fala pausada que vai nos ajudar. Porque você não sinaliza, né, lexicalmente toda palavra que você escuta. Você tem que entender, compreender como essa informação é construída, tem que estudar, se preparar para isso, estabelecer um raciocínio lógico, e aí, para você conseguir fazer escolhas coerentes dentro daquela lógica. Se você não compreende, isso acontece tanto numa língua oral, vocal, como numa língua de sinais. Então, se eu estou ali compreendendo a informação, eu preciso entendê-la para saber o que vem depois. Aquilo que faz sentido, que é lógico, em que a produção é fluida, né? Está numa cadeia de sentidos que fazem, que é claro essa compreensão. Se o discurso não apresenta clareza, não apresenta um raciocínio compreensível, vai ser difícil, sim, você conseguir traduzir. Vocês sabem muito bem que chega pessoas perguntando qual é o sinal disso? E você pergunta logo qual é o contexto que você quer informar aquilo. Isso é o básico. A gente não pode dizer assim, porque não tem sinal, porque você quer, falta uma padronização da língua. Mas você, em um momento, você se apresenta de uma forma, você diz que precisa de contexto, em outro você precisa de sinal. Depende do contexto mesmo. Não é só o contexto, é a situação, é um contexto linguístico, para que evitem ali ambiguidades, confusões. Não é culpa da matemática isso. Se ela está contextualizada dentro de uma organização linguística coesa, é possível compreender. Então, depende do uso, não é do contexto também, é do uso. Depende de como é construído o discurso, como é inserido aqueles conceitos. Então, o uso do termo, da palavra, ela é importante. Então, eu preciso compreender bem o raciocínio, os sentidos, para poder traduzir, para poder interpretar, para conseguir fazer combinações, associações. Preciso de experiência anterior, prévia, sobre o conteúdo, porque se eu vou lá traduzir o que eu escuto, simplesmente relacionando palavra a sinal, vai ficar descontextualizado, não vai estar claro. Por exemplo, se eu pegar a palavra corda, a gente vai ver que ela tem vários usos, né? Então, pode ser a corda um objeto, como no contexto de pular corda, pode também estar no contexto de sala de aula, né, no ensino de matemática, em que você tem a mesma palavra sendo utilizada para definir um conceito matemático, né, que a corda seria a distância entre dois pontos dentro de uma circunferência. A gente nomeia, rotula isso como corda. Então, se isso tiver no discurso do professor e ele não me explicar, talvez isso gere alguma confusão. Eu posso produzir um sinal incoerente naquele contexto, né? Então, uma imagem, por exemplo, poderia me ajudar a desambiguizar e produzir um sinal que seja relevante ali dentro daquele contexto de interpretação. Então, eu consigo entender, então, corda pode também significar isso dentro do contexto matemático. Assim como na palavra raio, né? Vamos ver aqui as imagens. Então, quando eu escuto a palavra raio, eu acredito que a primeira intuição, se a pessoa não explicar, vai vir vários contextos na minha mente, né? Então, eu preciso saber qual é essa rede de uso para saber a que se refere aquela palavra raio, né? Que pode gerar alguma confusão.
Então, o professor precisa ser explícito no momento em que ele fala a palavra raio, por exemplo, no contexto matemático, que se define como uma medida, né, entre o centro da circunferência, a distância entre o centro e a circunferência, né? Então, é isso que nós chamamos de raio matemático, essa distância entre o ponto central e a circunferência. Pode passar. A moda, no caso, quando a gente escuta, já vem na cabeça questões de moda, né? Questões de uma cultura fashion, né? De estilo, de vestuário. Na matemática, essa palavra também pode ser utilizada. Só que ela é significada dentro do campo estatístico como um número que está mais presente dentro de uma amostra. Ou seja, é isso que pode significar moda também dentro desse contexto. Então, não dá para a gente escolher um sinal, né, que vai significar moda, por exemplo. Então, porque a palavra está dentro do contexto. A palavra é raio, né? Mas dentro do contexto matemático, eu preciso saber a que raio se refere, né? Porque essa é uma palavra homônima, ela pode ter outros significados. Essa troca de contextos, ou dependendo, né, no mesmo contexto matemático, a gente pode ter também algumas surpresas, né, na interpretação. Então, por exemplo, a gente precisa usar o discurso, né? Por exemplo, vamos ver um exemplo com grau, com a palavra grau. Então, grau é uma palavra que pode mostrar, por exemplo, o grau do óculos, né, da sua acuidade visual, pode ser um grau relacionado a questões de temperatura. O grau também pode ser uma palavra que entra dentro de relações de angulações, né, de amplitude de abertura, por exemplo, de um ângulo, né? É comum a gente dizer quantos graus tem aqui nessa abertura. Então, na matemática, o grau também é utilizado para expressar a função, por exemplo, de primeiro grau, né? Para especificar um tipo de função, né? Ou seja, com a função adjetival. E pode ter outros usos também que não estão aqui mencionados, né? Então, sempre o intérprete tem que se fiar em pistas, né, que estão ali no contexto discursivo, né? Para que ele possa fazer a sua decisão em sinais. Um outro exemplo que eu quero trazer também é a palavra raiz, né? Originalmente, a gente pensa raiz como essa estrutura rizomática, né, que tem na biologia das árvores, né, na natureza. Mas raiz também é um conceito que pode ser expandido para a matemática, quando a gente quer tirar uma raiz quadrada, né, por exemplo. Então, por exemplo, se alguém me pergunta o sinal de raiz, eu respondo, depende do uso, depende do contexto, né? Porque a gente não tem controle sobre o potencial de significado das palavras, né? Então, nós temos que refletir na área de tradução, de interpretação, temos que ter consciência, né, que as nossas escolhas lexicais vão depender do contexto, depende do momento, depende do que está sendo falado ali na planície textual, né? Meus orientandos de pesquisa, né, uma pesquisadora da área também de línguas de sinais, a Cynthia Roy, pesquisa sobre tradução de língua de sinais, ela vai explicar para a gente sobre essa questão do discurso, né, dentro da questão da interpretação, né, como é que o discurso interage dentro da interpretação, né, como é que ele se relaciona. Então, o que a Roy fala para a gente, né? Nós temos ali duas pessoas, né, no ato discursivo. Então, por exemplo, o professor de matemática e o intérprete de Libras, levando para a nossa situação. Então, eles têm potências, eles têm objetivos ali dentro daquele contexto, né? Então, eles trabalham com discursos, né? Eles estão em interação, né? Eles querem alcançar um objetivo. Então, o objetivo dele é construir sentidos, significados, né? Mostrar significados. E tudo isso está dentro desse contexto interacional entre intérprete e professor.
O intérprete não se preocupa unicamente com o conteúdo linguístico, mas ele também vai fazer negociações, né, entre os participantes, de modo que a mensagem seja compreendida por todos, né, para que ele garanta que a comunicação foi efetivada, né, seja efetiva, principalmente no que concerne à compreensão dos alunos surdos. Então, não se trata de um processo mecânico de codificar as coisas de forma automática, né? Um diálogo, né? Uma negociação, né? Em que o que eu produzo para o meu aluno surdo passa também por esse filtro, né, do intérprete. Não tem uma dependência completa do que o professor está falando, mas tem, né, um jogo ali também que passa por questões de memória, de processamento na hora da interpretação. Outro pesquisador também da pesquisa com línguas orais, né, ele fala para a gente que o intérprete não deve se preocupar, né, não deve se concentrar no nível de equivalência, né, nas duas línguas. Então, o intérprete, ele trabalha muito mais com o sentido, né, que está presente no texto. Eu vou escutar, né, eu vou receber aquela informação auditivamente, vou organizar, estruturar aquele conteúdo antes que eu possa produzir um texto sinalizado, né? Então, é importante que esse texto seja semelhante, né, na origem, no alvo, mas tudo isso passa por uma compreensão, uma recriação da mensagem. Os intérpretes, né, por exemplo, principalmente na área de matemática ou em outras áreas do conhecimento também, é preciso consultar o que está acontecendo dentro das pesquisas. Por exemplo, no contexto de línguas orais, né, tem muitas pesquisas sendo realizadas. Então, por exemplo, no contexto de interpretação simultânea de conferência, às vezes a pessoa me lança uma palavra para a qual eu não conheço o contexto, eu faço uma anotação na língua fonte, né? Então, eu vou anotar porque eu não estou seguro do que aquela palavra significa na língua alvo, né? Então, eu ainda não tenho uma decisão ainda sobre que palavra eu vou utilizar na tradução, né? Então, é uma estratégia comumente utilizada pelos intérpretes para refletir sobre, será que eu posso usar um sinônimo, né, nesse contexto? Ou eu posso usar uma outra estratégia, por exemplo, algo que esteja ali na vizinhança semântica, né, daquela palavra. Então, a gente entende que isso é uma construção, é um processo, né, que vai trabalhar com essas combinações, essa rede de significados. Então, nas anotações, por exemplo, de intérprete de língua simultânea, ele, quando tem uma dificuldade, anota na língua fonte, até que ele encontre uma palavra que possa ser utilizada dentro daquele contexto, uma palavra que seja suficientemente clara para veicular aquela noção da língua fonte. Então, não é um processo automático, né? Não é rápido, né? Não é alguma coisa que a gente já tenha, né? Então, a gente, às vezes, cria um termo provisório até que o sinal, até que aquele contexto se desambiguize na mente do intérprete, ele possa vir com um termo mais apropriado, né, para aquele contexto. Isso acontece também nas línguas de sinais. Não é na hora que vem os equivalentes, né? O discurso vai me dando pistas, né, vai me guiando sobre que estratégia eu devo utilizar ou como eu devo organizar esse discurso para que depois eu possa apresentar uma palavra que seja mais apropriada dentro do contexto, ou seja, passa por essa reflexão. Por exemplo, a palavra medida. Eu vou dar um exemplo sobre medida, né? Na matemática, né, a gente trabalha com questões de tradução. Eu trabalhei, por exemplo, com o professor Rodrigo Machado, professor da UFC, e nós trabalhamos juntos, né? E ele me ajudou a corrigir algumas questões. Então, por exemplo,
no trabalho do Enem, né, na prova do Enem. E ele me ajudou a corrigir algumas coisas de forma antecipada. Então, por exemplo, surgiram algumas dúvidas quando a gente estava falando sobre medida. Naquele momento, o Rodrigo falou, vamos usar esse sinal? Aí, vamos pensar sobre outras possibilidades, né? Então, por exemplo, eu posso usar esse sinal para medir, mas lembra que eu falei que o intérprete ele usa também o contexto discursivo, né, para guiar suas escolhas, né? Então, claro que eu posso usar medida dessa forma, com essa configuração de mão, mas a gente queria avaliar outras possibilidades também. E a gente foi desenvolver, né, uma pesquisa, né, sobre essas questões. Então, por exemplo, se a gente pensar numa circunferência e no arco, né, numa região especificada da circunferência, né? Como é que a gente mede o arco, né? Quais são os tipos de medidas, né, que a gente vai usar? Que sinal a gente pode usar? Assim, é explícito o suficiente, né, um equivalente do conceito? Então, por exemplo, um arco pode ser medido linearmente, como se você arrancasse ele daquela posição e pudesse colocar ele numa régua e medir de fato quantos centímetros ele tem, né? Então, dentro de uma circunferência, você tem um arco que pode ser medido linearmente, ou seja, como se eu colocasse ele numa régua e confirmasse, ó, tem tantos centímetros, é essa extensão desse arco. Mas há outras maneiras de a gente medir um arco também. Então, o arco pode estar também em relação com a amplitude do seu ângulo interno, né? Que aí a medida linear já não vai servir, já vai ser uma medida angular, né? Ou seja, e essa medida angular vai ser medida em graus, né? Então, a gente vai ter que usar outra unidade de medida, que é o grau, para saber a abertura, né? Para ver a amplitude dessa abertura, né? Aí eu disse, eita, agora vai dar certo, né? Eu já sei tudo, vai dar certo. Agora eu já posso interpretar medidas, né? Aí aparece em outro uso de medida também que vai complicar um pouco mais a vida do nosso intérprete. Então, por exemplo, tem outra unidade, que é o rad, que também é usado para medir o arco, né? De circunferências, né? Mas o RAD, ele é uma medida comparativa, né? É uma analogia. Então, por exemplo, o que é o RAD? Ele vai ser a medida do raio. Então, é como se você retirasse o raio, né? Que é a medida do centro até a circunferência, para ver quantos raios cabem dentro do arco, né? Então, é isso que vai ser o RAD, né? Então, é como se fosse uma medida linear, né? Que a gente viu que era medida em centímetros, né? A gente pode, sei lá, ter 1 centímetro, 2 centímetros, né? Já o RAD, ele é uma medida análoga, ou seja, é uma medida comparativa, porque ele usa o critério linear junto com o grau, né? E aí você tem o RAD, que é quantos raios cabem dentro desse arco, né? Então, esse é um uso que nos parece que não dá para ter um sinal único, né? Um sinal convencional, né, para esse contexto. Então, no momento da interpretação, às vezes o professor está falando sobre medidas e o intérprete percebe, ó, ele mudou, não é mais medida no sentido anterior, é uma medida no novo contexto, é uma medida angular, né, não é uma medida linear. E aí, a partir daquele momento, o intérprete vai traçando novas estratégias e outros sinais também para veicular esses conceitos. Então, a gente reflete como é que o intérprete organiza, né? Como é que o intérprete, a partir dessas pistas, ele vai desenvolvendo essas noções. Na minha reflexão, eu utilizei como base teórica, né, dentro dos estudos da tradução e interpretação, a pesquisa de Daniel Gilles, que você pensa, né, a matemática e a interpretação, sim, em sua proposta, Gilles falou um pouco sobre os esforços relacionados dentro desse contexto da interpretação. Porque na hora da interpretação, você precisa
precisa escutar numa língua, compreender, memorizar e, em seguida, produzir numa outra língua. Então, é um esforço contínuo que o intérprete precisa aplicar nessa produção durante a interpretação. Um esforço cognitivo que demanda, né, cansaço, complexidade. Então, nessa proposta, Gilles falou sobre a questão que os intérpretes, e como é que ele poderia pensar numa formação que permitisse, né, uma melhora na qualidade desse processo. Então, ele propôs uma fórmula em que se apresenta ali cada um de uns símbolos que têm significados. Então, existe ali o esforço da produção, né? Ele pensou dentro do contexto de línguas orais, a gente pode também fazer analogicamente relação com as línguas de sinais, e aí cada um desses itens tem um significado. Então, por exemplo, o C é o esforço da coordenação, em que eu escuto, memorizo, eu tenho que lembrar de todo o processo, né? Porque ele está encadeado, ele não pode ser perdido ao longo dessa produção desse processo. Então, uma interpretação simultânea exige do intérprete esforços ao longo da interpretação, para que ele não tenha ali falhas, apresente perdas nessa interpretação. Gilles também considerou que os intérpretes estão sempre numa corda bamba, estão sempre em risco, porque a qualquer momento pode acontecer algo, né, aparecer um termo que ele não espera, um termo surpresa, que pode atrapalhar, né, trazer ali um estresse durante o processo da interpretação. Então, ele exige um grande esforço de atenção e concentração do intérprete. E ele precisa traçar estratégias para diminuir esses esforços e controlar essas demandas na interpretação. Então, qualquer tipo de estresse que aumente o esforço pode atrapalhar o desencadear das outras atividades na interpretação. Então, pensando assim, essa grande responsabilidade em que os intérpretes passam durante esse processo, como é que a gente pode pensar, como é que vamos aí, a partir desse discurso, fazer um tipo de controle para que o processo ele aconteça de uma melhor forma? O intérprete tem muitas responsabilidades nesse processo, mas vamos lembrar, quem é o produtor desse discurso? E o discurso ele vai estar sempre mediado com o outro, né? O professor ele não pode se abster e dizer, isso não tem nada a ver comigo. Então, só o intérprete que fica num grande esforço, no trabalho exaustivo da interpretação. Você que sabe, você procure o sinal né, contribuir com o processo. Então, é por isso que o nosso grupo, GEPAM, começou a pensar sobre essas questões, né? Nós desenvolvemos 2 projetos, um de pesquisa e um de extensão, para que pudéssemos ali pensar em questões de organização discursiva para os professores, que contribuísse para a interpretação. Sim, os professores podem sim mudar a forma como se expressa, como explicam. Isso acontece, né? Pode acontecer nas escolas por aí. Mas o nosso trabalho, enquanto grupo, é trabalhar com a formação dos professores, aqueles que querem desenvolver uma consciência para contribuir, né, nesse processo interpretativo para alunos surdos. Então, em algumas outras áreas já foi pensada como isso deve acontecer, e nós estamos começando a trazer essa consciência, né? Falar sobre essa questão, dizer qual é o papel do professor nesse processo, que quer contribuir de forma efetiva,
né? Trazer esses professores, dialogar com eles sobre o ensino da matemática. E nessa mediação, falar sobre matemática, é que nós podemos aí pensar, né, encontrar soluções, ideias, fornecer materiais que discutem, né, diversos temas. Esses materiais que trazem ali, que tem como foco essa mediação, professor de matemática e o intérprete de Libras, como se relacionam, como podem trabalhar conjuntamente. Isso é, de fato, primordial para que o processo aconteça bem. Então, a partir dessas reflexões que o GEPAM passa a produzir sobre o ensino da matemática para alunos surdos, né, e que passam nesse processo de tradução e interpretação, é que a gente pensa que ensinar também faz parte, né, dessa ordem da tradução. Então, ensinar está relacionado ao traduzir. Então, eu, professor de matemática, eu também tenho responsabilidades desse processo. Então, isso acontece em qualquer contexto de ensino, qualquer contexto educacional. É preciso traçar estratégias de mediação daquela informação, daquele conhecimento. É preciso saber que linguagem você vai usar para esse processo. E isso tem a ver com a nossa base, né? Nossa base teórica. Esse é o filósofo que nós utilizamos, Wittgenstein, que traz questões sobre a linguagem, sobre a linguística, reflexões sobre o uso da língua a partir de jogos de linguagem. Porque a gente não precisa jogar sozinho. É interessante que a gente jogue com o outro, mas para que o jogo funcione, é preciso entender as regras desse jogo, para que se estabeleça ali comunicação, interação, para que as pessoas compreendam, entendam com as regras e o jogo ele aconteça da melhor forma, seja fluido. Então, não adianta eu me propor a um jogo e só eu sei as regras, porque eu não vou ter retorno do outro lado. É preciso que os dois lados compreendam para que haja essa interação. Então, o professor de matemática tem responsabilidade, sim, nesse processo da tradução e interpretação. É preciso, nesse processo, nesse jogo de linguagem, estar ali presente, conhecer as regras do jogo. Então, no GEPAM, nós temos por objetivo essa busca da alteridade do outro, como é que o outro entende a matemática, como ele vai estabelecer conexão nas informações, sentido, e como é que eu posso ajudar para que ele faça uma produção mais clara. Então, o professor de matemática ele vai refletir, organizar seu discurso com esse propósito comunicativo, para que o outro, o intérprete, possa ali compreender o que está sendo dito, os conceitos da matemática e assim traduzir de melhor forma, interpretar de melhor forma para os surdos. O intérprete pode não, ele deve entender, organizar, estruturar essa informação, esse conhecimento, em busca de dar mais sentido, mais significado. Então, é também trabalho do intérprete, é papel dele buscar um sentido mais claro, lógico, organizado. Ele tem ali estratégias para que o curso tenha ali mais
tenha mais sentido para os alunos. A partir do que nós estamos aqui colocando para vocês, né, provocando essa reflexão, eu espero que, e vejo também ainda muitas dificuldades, né, muitos relatos que dizem assim, é muito difícil, mas vocês não devem esquecer da sua base de formação nos estudos da tradução e interpretação. A gente sabe nessa base que nós não devemos se preocupar com palavras soltas. A gente tem que entendê-la dentro de um contexto, de um uso, para poder traduzir e interpretar da melhor forma, que tenha sentido. Então, eu, intérprete, eu preciso também conhecer matemática, estudar química e outra área de conhecimento que surgir? Não, mas eu me relaciono com essas áreas. Eu tenho que lembrar que o outro tem um papel importante para que o meu trabalho, né, seja bem feito, bem realizado. Então, são responsabilidades e papéis de cada um dos interlocutores nesse contexto. Então, o professor da matemática, ele é uma pessoa que está ali disseminando o conhecimento, informação. Ele precisa pensar sobre como ele faz isso. Eu participei de uma banca em que um aluno apresentou um trabalho sobre o ensino da matemática, como é que se ensinava matemática, falou sobre a questão de sinais, desse contexto. O tema era trigonometria, ensino da trigonometria. Sobre as formas, os cálculos, as relações estabelecidas. E aí ele foi dizendo, olha, o sinal de ângulo é esse. Aí o professor de matemática disse, não, ele não sabia nada de Libras, viu, gente? Mas ele estava ali nessa postura de buscar compreender. Ele disse, olha, mas esse sinal de ângulo... Mas tem outros tipos de ângulo. Porque a gente sabe que tem um ângulo de 90 graus, por exemplo, tem ângulos com outros... o ângulo agudo, por exemplo, tem menos graus de abertura. E aí, se eu faço isso, como é que eu vou identificar? Mas o intérprete não tem esse conhecimento da área, porque ele não tem informação. Então, é preciso que o professor traga essa informação, forneça informação, e aí o intérprete faça escolhas melhores, porque existe essa responsabilidade em relação ao discurso, ao conhecimento. E aí, para que as pessoas, né, os professores de matemática, os intérpretes, saibam os seus papéis, o seu trabalho, e isso a gente possa também contribuir com outros professores, outros intérpretes que estão ali atuando. E aí o nosso propósito em buscar, né, focar na formação de professores de matemática é para que haja aí uma diminuição dos problemas, dos esforços empreendidos pelos intérpretes, para que não seja um trabalho cansativo, desgastante. Porque todos dizem, vocês sabem, interpretar é um trabalho desgastante. E aí a gente não pode dizer, se eu conheço a área, eu conheço o tema, é muito mais confortável para mim, intérprete, do que um tema que eu não conheço, que eu preciso me desgastar mais, empreender mais esforços. Da mesma forma como nós mostramos ali em relação à proposta, a teoria de Gilles, que diz que nós devemos ali reconhecer, ao receber a informação, compreender ela, né, para que isso transforme, ela passe, né, para os outros processos de um modo mais fácil. A partir disso, a gente começou a desenvolver alguns materiais de apoio, né? Por exemplo, na questão da trigonometria, né? A partir desse trabalho. Então, vendo os conceitos de angulações e outros conceitos. Então, por exemplo, às vezes o intérprete, ele precisa interpretar essa temática, ele diz, meu Deus, eu vou estudar, eu tenho a consciência, né, que eu preciso traduzir esse conteúdo para o meu aluno, né? Então, se é um aluno, se é um conteúdo que eu não conheço, a gente vai ver que dentro da trigonometria tem vários
conteúdos, né, e adaptados quase sempre às séries em que os alunos estão. Então, que vai desde o ensino fundamental até o ensino médio, ou seja, é impossível que o intérprete domine todo o currículo, né, necessário para entender o conteúdo matemático em todas as séries. Então, a gente organizando um texto, né, um material didático de apoio, se o intérprete tem por objetivo, por exemplo, introduzir uma aula sobre trigonometria, é importante que ele conheça todos esses conceitos anteriormente. Mas como que ele vai acessar isso se ninguém instrumentalizá-lo, né? Se ninguém fornecer um texto? Então, nós publicamos, em parceria com a editora Ararazu, nós publicamos, né? A gente conseguiu uma verba da pós de graduação de Ensino de Ciências e Tecnologia, PPGST, e tinha por objetivo estimular, então, a produção de materiais didáticos. Está em PDF, tem um acesso gratuito, vocês podem fazer um download no site da editora Ararazu. E esse material, ele tem por objetivo exatamente fazer essa troca, né, com os surdos e com os tradutores. O objetivo desse material não é impor sinais, né? Convencionalizar sinais, compartilhar a experiência da tradução no contexto de matemática e propor reflexões para que as pessoas possam compreender questões que geralmente perpassam pelo português, para a gente ter estratégias em colaboração com professores de matemática, que adaptaram, né, os conteúdos dos seus discursos em sala de aula, e a gente ficou muito contente com o resultado. Mas a gente não sabe ainda como é que os intérpretes, a gente não sabia como é que os intérpretes iriam reagir a esse conteúdo. Então, nós promovemos um encontro, né, com intérpretes para compartilhar esse material, né? Só um minuto. Tá ok, vamos seguir daí. Então, continuando sobre os materiais de apoio, é importante pensar na sala de aula. Se eu chego em sala de aula e eu vou falar uma coisa do tipo, né? Eu escuto uma coisa do tipo, o assunto é trigonometria. Ok, nós vamos estudar trigonometria. O estudo do triângulo retângulo, né? Estudar trigonometria no triângulo retângulo significa estudar as relações entre a hipotenusa e os catetos, né? Que pode ser o cateto oposto ou o adjacente. E isso é realidade nas salas de aulas. É muito chato, porque o intérprete vai ter que soletrar tudo isso. Então, assim, falta explicitude, né, nesse discurso. Então, se o professor só me lança essas palavras muito técnicas, isso é muito pobre para mim, né? É insuficiente, né, essas pistas para que eu possa fazer uma tradução eficaz. Então, o professor de matemática também deve pensar em traduzir o seu discurso, em adaptar a sentença em que ele profere em sala de aula para ajudar também o intérprete. Então, por trás dessa sentença que o professor acabou de produzir, tem vários conceitos, né, que estão ali escondidos e dos quais o professor deveria ganhar mais explicitude. Isso beneficia não só alunos surdos, como os alunos ouvintes também. A gente não pode pensar que essas estratégias são unicamente direcionadas ao público surdo. Então, por exemplo, ao invés dele falar aquela sentença anteriormente, ele poderia dizer: a trigonometria, ela estuda o triângulo retângulo, né? E você tem uma imagem, né, auxiliando, então, né, com o triângulo retângulo posicionado desta forma que está aí no slide, e você tem as marcações, por exemplo, do ângulo de 90 graus,
que é o que define o triângulo retângulo, né, que define a posição do triângulo retângulo, certo? É por isso que o nome dele é triângulo retângulo também, porque ele tem esse vértice quadrado, né? E você tem rótulos, né, para cada parte do triângulo retângulo, né? Mas esses nomes não são aleatórios, né? Eles são motivados por algumas questões técnicas também. Por exemplo, o que está oposto ao ângulo de 90 graus, a gente chama de hipotenusa, né? Ou seja, há uma motivação para receber esse nome. E as outras faces serão os catetos, né? Então, a depender de como a gente explique, então, por exemplo, o que é o cateto, né? Nós temos outros dois ângulos, que são ângulos menores de 90 graus, você vai ver os ângulos agudos, é o que está marcado em azul, né? Aí na imagem. Então, aquilo, por exemplo, que está de frente ao ângulo azul vai ser o cateto oposto, né? Porque ele está diretamente oposto a esse ângulo, né? Se você pensar. Então, e o outro que está próximo vai ser o cateto adjacente, ou seja, porque ele se reclina, né? Ela está ao lado, né? Desse outro ângulo, né? Se o professor fornece essas pistas, a interpretação flui com mais facilidade, né? Então, tudo depende também do que é produzido na língua oral, né? Do que é produzido na língua fonte, que vai fornecer pistas para que o intérprete não reduza a sua interpretação somente à soletração. Vai depender também de como ele organiza a imagem, de que forma fica mais confortável, por exemplo, para posicionar até a mão na hora de você criar, né, um modelo ali na configuração de mão para explicar o que é um triângulo retângulo. Então, tem várias estratégias, né, que o intérprete pode utilizar, manipular esse sinal para que as características do triângulo retângulo fiquem cada vez mais explícitas na tradução. Então, o objetivo é realmente provocar uma mudança no discurso do professor que tenha um impacto direto na tradução em língua de sinais na sala de aula, ou seja, não podemos nos conformar mais com esse discurso na sala de aula tão empobrecido, né? Falta tradução também do conteúdo matemático para que a interpretação seja rica, né? Com uma fonte pobre não dá para fazer uma tradução rica, né? Uma tradução detalhada. Então, isso tem a ver, essa questão do material didático, a gente organizou uma formação para avaliar, então, se esses materiais didáticos seriam efetivos ou não. Ela aconteceu em outubro, né, do ano passado, tinha um formato de um curso sobre trigonometria. Então, nós convidamos os intérpretes, né, para vir fazer esse curso. E nós fizemos uma avaliação também pós-curso desses intérpretes, né? Então, tudo estava focado no discurso matemático. O nome do curso era Forma GEPAM, né? Então, é uma fusão aí da formação dentro do contexto do grupo GEPAM. Então, a gente divulgou amplamente as inscrições e a gente perguntava para os intérpretes, você já teve alguma experiência, já aconteceu algum problema assim, interpretando essa temática? E a gente coletou as respostas dos intérpretes. A maioria narrava sobre dificuldade, porque não tinha sinais, né, para termos específicos, né, para termos especializados. E nós mostramos a proposta para os intérpretes, né? Eram encontros que aconteciam todas as semanais, né, quartas e quintas-feiras, e a gente escolheu, por exemplo, algumas respostas sobre os livros, né, sobre os materiais, falando, né, sobre esse discurso, explicando. A gente escolheu algumas respostas, né, que os intérpretes produziram para mostrar aqui para vocês, de como eles se sentiram após fazer esse curso. Então, a gente perguntava, um intérprete, por exemplo, mencionou, você sentiu que esse curso melhorou? Aí, vejam aqui a resposta número 1, né?
Sim, porque eu tinha muitas dúvidas, né, sobre trigonometria, sobre como calcular a trigonometria, então esse curso foi fundamental. O outro falou, sim, o curso, né, ofereceu a retomada, esclarecimento dos principais conceitos e operações, né? Eu sabia, por exemplo, né, de algumas coisas básicas, mas agora, usando esse modelo, né, na inicial, o participante 3, por exemplo, fala, né, com certeza, né, isso me ajudou a entender conceitos matemáticos e aprimorar minhas escolhas tradutórias. O participante 4, né, ele fala, por exemplo, eu sou intérprete educacional, isso contribuiu muito, né, para não ser uma interpretação automatizada, fria, sem ter os conceitos esclarecidos, né? Então, essa curta formação já foi de grande aprendizagem para a minha área de atuação. O participante 5, né, vocês podem ver aí o relato, ele fala, né, com certeza, as explicações sobre os conteúdos foram muito claras, quando entendemos sobre o que estamos interpretando, conseguimos, né, é claro que a gente vai conseguir fazer o aluno compreender o que a gente está produzindo em sinais, né? Às vezes são tantos assuntos, né, que a gente termina sendo tomado por tudo aquilo e a gente esquece muito também, né? Então, isso tem que ser uma comunicação entre o intérprete e o professor de matemática também. Eu não posso assumir unicamente essa responsabilidade, trabalhar de forma independente do professor, né? Ele também tem que adaptar esse conteúdo, tem que traduzir para eu interpretar, né? Às vezes a gente não fala isso, aí traduz, eu não estou entendendo nada do que tu está falando, traduz aí para mim, amigo, por favor, né? Então, é exatamente isso que a gente está falando, o professor tem que traduzir para a gente traduzir, né? Então, para poder melhorar essas escolhas lexicais. Então, melhorar essa discussão também, né, sobre os sinais. E isso tudo é possível, né? Então, eu estou fazendo aqui, né, um merchan, né, sobre esse curso e aproveitando, né, vai ter em julho, a gente vai ter a defesa da minha aluna, a Rose. Eu e a Rose estamos orientando uma aluna, né, e a gente vai fazer exatamente uma avaliação dessa formação e a gente vai mostrar os resultados. A defesa é agora em julho, né? Sobre como alunos e professores, né, interagem dentro da pesquisa de ensino de matemática. A gente vai refletir sobre o professor, esses agentes, né, nesse contexto de ensino, o professor e o intérprete. Então, a pergunta que fica, né, para vocês refletirem, né, uma mensagem para vocês levarem o professor de matemática e o intérprete, o que que eles podem, né? Então, o principal é a interação, né, a comunicação, né, o discurso, o diálogo, mostrar contextos de uso, compartilhar informações. O professor de matemática não deve necessariamente ser um amigo íntimo do intérprete, né? Não é que ele vai ser assistencialista com o intérprete, mas ele tem que prover o intérprete de recursos suficientes para que ele se sinta seguro para interpretar. E que o professor detém o conhecimento, ele sabe de todos os tópicos, né? Então, ele não pode dar só um pouquinho para o intérprete, né, de informação. O intérprete precisa das informações detalhadas, né? Para que ele possa também, no segundo passo, expandir, né? Já que a gente não pode inventar nas reflexões semanais. Todas as semanas a gente discute e a gente está nas redes sociais, no Instagram, né? Agora a gente está também organizando alguns materiais sobre funções, né, em matemática. Então, já saiu esse título sobre trigonometria, vai sair esse título sobre funções, e eu espero que vocês possam também vir
contribuir com essas reflexões e que essas reflexões possam atingir, mudar a prática de vocês também dentro da sala de aula no ensino de matemática. Obrigado a todos e a todas.